Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, é permitido fazer no sábado o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos, nesta tarde de segunda-feira, na hora da misericórdia, nos encontrarmos para receber como alimento espiritual esta palavra que nós acabamos de ouvir. Quando nós começamos a retomar a nossa caminhada de fé, depois de uma semana sem celebrarmos Eucaristia juntos. Nós sabemos, queridos irmãos, que o mês de setembro, no Brasil, nós celebramos o mês da Bíblia, o mês da Sagrada Escritura. Esta sagrada palavra que vem ao encontro do homem para transformar o nosso coração. E ao longo de toda esta 23ª semana do tempo comum, Deus quer transformar o nosso coração de uma forma muito particular, fazendo com que eu e você nos sintamos responsáveis uns pelos outros. A liturgia do 23º domingo do tempo comum que nós ouvíamos, Jesus nos convidava a tomar esta consciência. Nós somos responsáveis pelos irmãos que caminham conosco. E hoje, de modo muito particular, a palavra deixa claro esta verdade. Quando nós estamos ouvindo a primeira carta aos Coríntios, quando São Paulo denuncia um pecado grave do meio da comunidade, São Paulo escreve essa carta porque ele se sente responsável por aqueles irmãos. Nós ouvimos São Paulo dizer: irmãos, é voz geral o que está acontecendo no meio de vós. Um caso de imoralidade. E uma imoralidade tal que nem entre os pagãos acontece. E qual era a imoralidade? Qual era o ato imoral? Existia um caso de incesto. Um jovem estava convivendo como marido com a sua madrasta. E este caso de imoralidade, São Paulo manda esta carta para a comunidade de Corinto. Por quê? Porque no meio da comunidade eles estavam preocupados em se vangloriar, eles estavam preocupados com as suas qualidades, mas eles não estavam preocupados com a situação de pecado que estava acontecendo naquele lugar. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Coríntios era uma comunidade que as pessoas possuíam muitos dons.
Mas lembra, onde existe muito dom, também existe muito pecado. Lembra o que o próprio São Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se eles não estavam dando importância para aquele pecado imoral, que todo mundo sabia, o caso de incesto, imagina os outros pecados, que não eram tão gritantes. Eles já estavam acostumados com o pecado. O pecado na cidade de Corinto já estava institucionalizado. E São Paulo envia essa carta dizendo: nem entre os pagãos existe isso. Como que pode existir entre os cristãos? E aqui Deus nos alerta. De modo especial, nós que celebramos hoje a independência do Brasil, no dia 7 de setembro, olhando para a nossa nação, quantos pecados também já estão instituídos no nosso país. Quantas realidades destruidoras, imorais, já estão sendo institucionalizadas no nosso país, pela lei, pelo executivo, pelo judiciário. Quantas realidades de pecado, queridos irmãos e irmãs, que destrói a dignidade humana, que destrói a vida humana, estão sendo instituídas. E nós, enquanto brasileiros, estamos aceitando tudo passivamente. É assim mesmo, padre. A mulher é livre e ela pode abortar o filho se ela quer. E tem que ter lei para que proteja a mulher. E quem que protege o feto que está no ventre desta mulher? Quem protege esta criança que nem direito de se defender tem? Hein? Quando nós vemos na primeira leitura da carta aos Coríntios o pecado da imoralidade sexual trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso país, trazendo para os dias de hoje, quantos outros pecados que são muito mais imorais do que o sexual. Veja a roubalheira que é no meio dos governantes. Veja a imoralidade financeira, a imoralidade fiscal que existe no Brasil. E ninguém faz nada. E muitas vezes a gente fica parado no sexo. O pecado sexual é o menor que existe. Porque o pecado sexual, se você se arrepende, se você decide mudar de vida, acaba tudo. É porta fechada, busca a confissão e vai para uma vida nova. Agora, o pecado imoral da política, da economia, do social, é muito mais difícil de terminar. Por quê? Porque não é só um político que é corrupto. Não é só um juiz que se deixa vender. Não existe só a Lava Jato. Quantos projetos para libertar o Brasil da corrupção existem? E não conseguem, porque não é só uma pessoa. O pecado da imoralidade sexual, se a pessoa quer, ela mesma, com a graça de Deus, consegue acabar com tudo. Agora, o problema da nossa nação não é uma pessoa que vai conseguir libertar o Brasil da corrupção. Não é uma pessoa só que vai libertar o Brasil do comunismo, da mentalidade marxista, da ideologia da morte, da ideologia do gênero. Não é uma pessoa só. Nós todos temos que nos unir para lutar contra este mal que está querendo formar raízes na nossa terra, nesta terra de Santa Cruz. E os responsáveis por isso sou eu e você. Nós somos os responsáveis por libertar o nosso Brasil deste mal demoníaco. Porque o que está acontecendo no Brasil não pode ser só maldade humana. Por tudo aquilo que nós estamos vendo no nosso país, não pode ser só ação humana. Tem que ter também o dedo do demônio. E por isso nós precisamos hoje renunciar o mal, renunciar o demônio e tudo aquilo que ele tem feito no nosso meio.
Precisamos deixar de sermos pessoas inocentes nas mãos do inimigo. E precisamos ser pessoas ativas nas mãos de Deus. Por isso o Salmo 5 vai dizer: na vossa justiça guiai-me, Senhor. Irmãos, o grande problema da nação brasileira, sabe qual é? Que eu sempre coloco a culpa no outro. E eu sempre coloco o outro como responsável. O responsável do problema financeiro não sou eu, são os economistas. O responsável pelo problema político não sou eu, é o nosso presidente, são os deputados, os senadores, os vereadores. O responsável pela questão da corrupção não sou eu, padre, porque eu sou pobre, eu nem tenho muito dinheiro para corromper ninguém. E eu vou dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você sabe onde começa a corrupção? Começa na sala da nossa casa. Quando nós somos injustos, quando nós não pagamos as contas em dia, quando nós roubamos luz, roubamos água, roubamos alimento, ali começa a corrupção. A corrupção não começa lá nos grandes, a corrupção começa na sala da nossa casa, nos pequenos. Quando nós não cumprimos com os nossos compromissos, nós também nos tornamos corruptos. Não andamos na justiça de Deus. Por isso o salmista vai dizer: na vossa justiça guiai-me, Senhor. Para quê? Para que a minha casa seja transformada. E a minha casa sendo transformada, o Brasil também será transformado. O mundo também será transformado a partir da minha conduta. Se uma pessoa começa a ser honesta, esta pessoa ela vai atraindo muito mais pessoas para a honestidade. Veja, o Evangelho, Jesus vai dizer, queridos irmãos e irmãs, para um homem que estava na sinagoga, que estava na igreja do judeu. E esse homem tinha a sua mão direita seca. E aqui nós precisamos entender esta imagem da mão direita seca. Os santos padres nos dizem, é a imagem da mão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que estenderam a mão para o pecado, para o fruto proibido. Porque a mão direita, segundo o ensinamento bíblico, é sempre aquela mão que faz o bem. Mas, por causa do pecado de Adão e Eva, quando eles estenderam a mão direita, a mão que é chamada a fazer o bem, para pegar o fruto proibido que a serpente ofereceu, a sua mão boa, a sua mão que faz o bem, tornou-se uma mão morta, uma mão seca. Esta é a imagem deste homem da mão seca. Jesus, dentro da sinagoga, vê este homem com a mão seca e diz para ele se colocar no meio da comunidade. Para nós entendermos que enquanto nós ficarmos escondendo o nosso pecado, enquanto nós ficamos escondendo a nossa mão seca, a nossa língua seca, o nosso olhar seco, o nosso ouvido seco, as nossas pernas secas, nós não ficaremos libertos. Por isso é necessário nós colocarmos toda a nossa fragilidade na presença de Deus, confessarmos o nosso pecado, sairmos da escuridão, deixarmos de ficarmos escondidos, para que Deus revele a verdade e nos ilumine. Jesus pergunta na sinagoga para aqueles homens que estavam lá rezando: o que é permitido fazer no dia de sábado, o bem ou o mal? E por que Jesus pergunta isso? O Evangelho vai dizer que os mestres da lei e os fariseus
estavam só observando Jesus, para ver se ele ia curar aquele homem no dia de sábado, porque no dia de sábado era proibido. Jesus pergunta para eles: o que é permitido fazer em sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Para mostrar que todos nós somos responsáveis pela vida dos irmãos. Todos nós somos responsáveis. Se o irmão se salva, nós ganhamos o irmão. Lembra o evangelho de ontem? Agora, se o irmão se perde, todos nós nos perdemos. Jesus manda aquele homem se colocar de pé, no meio da assembleia, e diz: estende a tua mão. E imediatamente, aquele homem, obedecendo à voz de Jesus, estendeu a mão. E a mão dele ficou curada. E aqui para nós, queridos irmãos e irmãs, neste dia que nós estamos rezando pela nossa nação, o Evangelho é propício para mostrar o que é necessário para que o Brasil comece a verdadeiramente entrar na linha, entrar nos trilhos. A grande terra de Santa Cruz precisa voltar para o seu Senhor Jesus Cristo. Porque, lembra, a mão seca é a imagem do pecado. E de modo especial, do pecado que nós pegamos com as nossas mãos. Assim como Adão e Eva pegaram um fruto proibido, veja qual é um dos maiores maus existentes na nação brasileira. Não é o roubo, não é a corrupção dos políticos, não é a corrupção daqueles que estão no governo. E saiba, quem é corrupto tem a mão seca, porque é a mão que rouba. Hoje Jesus quer curar no coração da nossa nação todos os membros que por causa do pecado do roubo, da corrupção, da imoralidade política, econômica, financeira, da imoralidade sexual, da imoralidade que tem destruído a dignidade do homem, Jesus quer nos curar. E para isso, o que ele pede que nós façamos? Que nós nos coloquemos diante dele e estendamos a nossa mão seca, a nossa mão pecaminosa, para que sejamos libertos. Santo Ambrósio, queridos irmãos e irmãs, um santo dos primeiros séculos da igreja, comentando este evangelho de Lucas, Santo Ambrósio vai dizer para nós algo que é maravilhoso. Quando este homem estende a mão seca em direção a Jesus, por ordem dele, Santo Ambrósio vai nos lembrar que esta palavra de Jesus nada mais é do que o convite a vivermos as virtudes. Um convite para vivermos as virtudes. E Santo Ambrósio diz: estende a tua mão, muitas vezes, para favorecer o próximo, e você terá a tua mão seca curada. Estende a tua mão para fazer o bem ao próximo, a tua mão seca é curada. Defende o irmão de qualquer injúria, você terá a tua mão curada. Estende a tua mão para o pobre, para ajudá-lo, e você terá a tua mão seca curada. Estende a tua mão para o Senhor, pedindo perdão, e tu terás a tua mão seca curada. E assim, queridos irmãos e irmãs, estendendo a nossa mão para vivermos as virtudes, tudo aquilo que é vício, tudo aquilo que é imoralidade, tudo aquilo que é raiz de pecado, que nós possamos experimentar na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida de igreja, na nossa vida enquanto nação,
pode ser transformada se eu e você, hoje, nos decidirmos a renunciar todos os vícios, sejam eles sexuais, sejam eles desvios de caráter, sejam eles pecados públicos, sejam eles pecados políticos, econômicos, sociais, sejam eles pecados financeiros. Se eu e você estendermos a nossa mão para Jesus e pedirmos, na vossa justiça, guiai-me, Senhor, saiba, nós teremos a nossa mão e todo o nosso corpo curado de todo vício, para vivermos as virtudes que Santo Ambrósio nos ensina. Porque eu e você somos responsáveis, não só pela nossa vida, mas pela vida do irmão. Não só pela vida do irmão, pela nossa família. Não só pela nossa família. Nós somos responsáveis por toda a nação a qual nós vivemos. Que neste dia da independência, o sangue precioso de Jesus derramado no alto da cruz nos liberte de toda a escravidão. Escravidão espiritual, escravidão econômica, escravidão social, escravidão política, para que de fato nós vivamos a liberdade, a independência, não somente material, mas também a independência espiritual, a independência da fé, longe de todo o pecado, de toda a imoralidade, de toda a injustiça, de todo o sentimento de morte. Porque para isso Jesus veio ao mundo. Quando Jesus curou aquele homem da mão seca, devolveu a ele as virtudes que ele tinha perdido por causa do pecado, os mestres da lei e os fariseus ficaram revoltados e começaram a pensar de que forma eles destruiriam Jesus. Que nós possamos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sermos propagadores do bem, da vida, e não incentivadores do mal e da morte do irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos, cheios de fé e confiança, neste dia da independência do Brasil. Vamos renovar a nossa fé. Nós que habitamos nesta terra de Santa Cruz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Coloquemos no altar do Senhor, cheio de confiança, juntamente com o pão e o vinho, nossa vida, o nosso coração.